Deus. E durante as próximas semanas, eu espero que vocês continuem aqui, não vão embora ainda para o Rio de Janeiro. Eu sei que o Rio de Janeiro está bom, mas eu sei que aqui também tem muita coisa para acontecer. Nós vamos estudar um pouco sobre as guerras espirituais que nós passamos por elas. Guerras espirituais. Quem sabe aqui o que é uma guerra, né? Quem sabe o que é uma guerra? Na América, quase todos nós sabemos, né? Porque a América está envolvida em tudo quanto é fronte de guerra que pode acontecer, né? No Afeganistão, no Iraque, no Brasil eles têm uma quantidade de agente secreto. A gente pensa que não tem, mas eles conhecem a Amazonas todinho, mais do que a gente mesmo, né? E eles estão sempre prontos para um ataque ou para uma briga. A América tem essa história de querer defender, né, isso, a supremacia do mundo, a paz do mundo, então eles estão sempre envolvidos. E às vezes eu dou graças a Deus realmente, porque eles têm essa disponibilidade, essa disposição de fazer isso, o que é muito difícil, mas eles estão aí trabalhando, a nação no momento que está com esse objetivo de manter a paz mundial. Mas guerra é uma coisa complicada, porque guerra sempre existem feridos e muitas vezes existem mortos também nisso, né? E nós estamos sempre em uma guerra, e a guerra que nós estamos passando é uma guerra espiritual. É a guerra de querer ser uma coisa e ser outra, de querer fazer uma coisa e fazer outra, de querer, não é isso? Estar pronto a uma determinação e acabamos fazendo outra. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento e abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. No Novo Testamento, a igreja de Éfeso, Paulo escreve essa carta para eles, e nesse capítulo 6, versículo 12, ele tem um versículo especial. Se você não tem Bíblia, abre aí o seu celular, o seu iPhone, o seu iPod, o que seja aí, né? O pastor só pede que depois que você lê, você desliga, tá? Você lê, você desliga, mas você acompanha, deixa ligado, pode acompanhar a Bíblia aí também, né? Mas assim, você possa estar então acompanhando o que está acontecendo hoje aqui nesse texto. O texto é maravilhoso, e a minha linguagem é uma linguagem um pouco mais moderna, mas ele diz bem assim, todo mundo achou? Quem achou diz amém. Amém. Ok, amém. Isso, o texto diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra a força ou as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Vamos repetir comigo? Deixa junto comigo aí então, você tem a sua tradução. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Olha para quem está do seu lado aí, assim, você está lutando contra um alienígena, fala aí. E o nome dele é o diabo. Fala aí, o nome dele é o diabo. E o diabo tem muitos demônios que ajudam ele nessa campanha, tá bom? Olha assim, então olha só, continua o texto aí, contra seres humanos, mas contra as forças espirituais, não é isso? Do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Deus, nós te damos graça pela Tua palavra, nós te damos graça, Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido, cada momento de nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido, nos mínimos detalhes. E nós te damos graça, Deus querido, porque nessa noite a Tua palavra, ela continua sendo, ó Pai querido, reta. Ela continua sendo, ó Pai querido, aquela palavra que nos dá, ó Pai querido, conforto, mesmo com a seriedade dela. Que nós nessa noite, ó Deus querido, possamos entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem falado para nós. E quer falar para nós. Que nessa noite, Deus querido, não só ouçamos o que nós estamos, ó Pai querido, ouvindo, ou ouçamos somente aquilo que o Senhor está falando, mas que nós possamos digerir, e possamos, ó Pai querido, trabalhar isso no nosso corpo, porque esse alimento venha fazer bem para o nosso corpo, e que nós possamos sair daqui modificados, ó Pai querido, porque o Senhor é quem modifica, o Senhor é que dá, ó Pai querido, libertação, o Senhor é que dá cura, o Senhor é que dá salvação. Nessa noite, ó Pai querido, que a Tua palavra traga salvação, que a Tua palavra traga entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu ouvi uma pregadora, ou um pregador também essa semana falando o seguinte, que e tem uma opção de mamãe aqui, né? Todo mundo aí que teve neném no último ano, levanta a mão. As mamães tiveram neném no último ano aí, levanta a mão as mamães. Aí, tem uma porção aqui, tem uma porção. E algumas estão tomando conta lá fora. Mas eu ouvi um pregador dizer o seguinte, né? Que quando você dá, Marcelo vai lembrar aí, né? Cristiano, você não está lá, Marta vai lembrar. Quando você dá comida ao bebê, é assim, Marta Marçal, você dá comida ao bebê, tem hora que o bebê não quer a comida, né? Assim? O que é que ele faz? Ai, como é que é? Gosta que joga para fora? Mas
Bebê faz isso? Ai, que coisa nojenta, pastor, né? Isso é lá do Espírito Santo, né? Bebê faz isso? A Ariane fazia isso? Bota pra fora a comida quando não quer, né? Aí o que a boa mãe faz, Marta Marçal? A boa mãe, o pastor vai fazer, né? Pega a colherzinha e faz o quê? Passa na boquinha, abre a boquinha e faz o quê? Joga pra dentro, né? Então, em nome de Jesus, irmão, nessa noite, recebe a comidinha do pastor, a comidinha que o Senhor vai falar para você, tá bom? E engole a comidinha em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Recebe a comidinha e engole em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, o texto dessa noite, ele fala para a gente sobre guerra espiritual. Ele fala para a gente sobre uma guerra que nós não estamos muito acostumados a ver. Ele fala de uma guerra que acontece nos nossos olhos, mas nós não vemos. É como se fosse um pesadelo. Essa noite eu acordei e a Érica falou bem assim, eu estava acordado orando, a Érica falou assim, tá acordado, bebê? Tá acordado, Bubu? Né? Faltou? Eu estava sonhando que o avião estava caindo, mas você não estava dentro não. Aí eu falei, que pesadelo, né? Que pesadelo. Aí eu falei assim, e o meu seguro de vida? Tá feito, né? Não tá, né? Não tá. Mas o Bubu falou que ela estava sonhando que o avião estava caindo. Isso é um pesadelo. Mas esse pesadelo acontece em sonhos, acontece na sua mente, flutua na sua mente, e você não sabe o que está acontecendo. E é assim que é na nossa vida. Na nossa vida, nesse momento, estão acontecendo guerras espirituais ao nosso redor que você não pode ver, Leandro, que você não pode ver, Neri. E eu digo para você, em nome de Jesus, Adilson, o Senhor tem mandado anjos do céu, e Ele tem acampado ao seu redor, e é por isso que às vezes você não sente a guerra, porque os anjos do Senhor estão te protegendo, e está protegendo cada um de vocês. Aleluia. Porque o Senhor protege. É o Senhor que nos dá a proteção. Irmãos, quero falar uma coisa para vocês nessa noite, se você não sabe ainda, tá bom? A vida de crente, ela não pode ser comparada a um parque temático da Disney. Hello, this is not Disney World. This is Igreja Batista da Paz. A vida do crente, se você entrou aqui achando que a vida do crente é um parque temático, você entrou no lugar errado, Fernando. Desculpa. Desculpa, Marta Marçal. Desculpa, Eliseu. Aqui não é. A igreja não é um parque temático, a igreja não é também, né, uma colônia de férias. A colônia de férias é bom quando você tira férias. Você vai lá, fica tranquilo, toma um mergulhinho, volta, toma um café da manhã, tudo direitinho, e você está na colônia de férias. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra não é uma colônia de férias, não é um espaço cercado que ninguém possa te tocar. A ilha que é assim, né? A definição de ilha é terra cercada por todos os lados por água, não é assim? E você pode achar que quando você entra para o reino de Deus, quando você entra para a família de Deus, você vai estar agora isolado, que ninguém te toca, tem um vidro ao seu redor, nada me toca, nada chega em mim, eu estou protegido pelo sangue do Senhor Jesus. Esta não é a verdadeira vida cristã, irmãos. A verdadeira vida cristã, Paulo nos diz que ela vem o quê? Que ela é uma guerra espiritual. Que é uma batalha espiritual. E essa batalha é muito grande. Na verdade, irmãos, é uma guerra tremenda, é um campo minado ao nosso redor. Nós trabalhamos em Nova York com o pessoal da Embaixada de Angola. Nós representávamos a Embaixada de Angola diante das Nações Unidas. A Embaixada de Angola estava lá naquele tempo, lembra que tem o Security Council, que é 5 mais 1? Agora quem está é a Alemanha, né? Isso são 5 países, que é os Estados Unidos, a Rússia, a China, e mais um, e de vez em quando é um. Já foi o Brasil, já foi a Angola, agora é a Alemanha. Mas a Angola estava trabalhando, ela é esse outro país, desse Security Council, do Conselho de Segurança. E quando nós trabalhamos para eles, nós conhecemos muito daquela história de Angola. E, irmãos, em Angola até hoje, centenas, milhares de pessoas têm pernas amputadas, braços amputados, pedaços de corpo, só que eles têm até hoje, porque aquele país veio de uma revolução civil, de uma guerra civil tão grande, e eles colocaram minas, bombas do país todo. E as crianças estão brincando no fundo do quintal, e elas pisam numa mina, e explode e perde uma perna. E explode, eu coloco o braço e perde um braço. Então são pessoas amputadas de toda maneira na Angola. Os adolescentes estão me entendendo? Eu estou falando muito rápido? Quem deles tem adolescente? Então lá em Angola eles têm pedaços de corpo. Porque existem muitas minas que foram colocadas por causa da guerra. Irmãos, a nossa batalha de crente é assim também. Satanás, ele tenta minar a nossa vida no mundo espiritual de toda maneira que ele puder fazer. Nós estamos numa batalha. Existem minas, existem granadas, existem perigos tantos que nós não podemos ver. E eu tenho mais notícia para você. Não vai parar, vai continuar assim. Na guerra que nós estamos não tem paz. Na guerra que nós estamos não tem trégua. Satanás não vai parar. Enquanto Jesus Cristo não mandar ele para o inferno, com o diabo e seus anjos eternamente. Quando isso acontecer, aí termina a guerra. Mas até lá, nós vamos estar nessa guerra constante. Vamos estar numa luta constante.
constante, e nessa luta constante, nós às vezes não conseguimos entender o que está acontecendo com a gente. Não. E nessa guerra eu quero dizer para você, existem dois tipos de pessoas, tá? Bem claro para você. Aqueles que estão alistados no exército de Deus, e aqueles que estão alistados no exército de Satanás. Pastor, por que o senhor fala toda a palavra Satanás e diabo? Não, irmãos, porque é o seguinte, né? Acontece o seguinte, que você às vezes não quer enfrentar aquilo que está na sua frente. E a razão que está falando para você é porque Paulo diz que a nossa briga não é contra pessoas. Eu não estou brigando com você, Robson, nem com você, Paulo, porque se fosse assim eu conhecia o meu inimigo. Davi, quando nós fomos em Jerusalém, não é isso? Quando nós fomos em Jerusalém, Davi, nós fomos levados ao lugar onde Davi encontrou Golias e lutou com Golias. E naquele lugar nós fizemos algumas pedras daquele riachozinho ali. Naquele lugar ele enfrentou um gigante e ele matou aquele gigante. E nós podemos aprender ali que todo o exército de Israel, todos eles, quando terminam o seu treinamento, depois de um ano e meio, eles são levados ali. E quando eles são levados ali naquele riacho, eles são levados a entender a seguinte coisa: o inimigo é grande, mas Deus está conosco. O inimigo é grande, mas o Senhor está do nosso lado. E eu quero falar para você uma coisa nessa noite: embora não seja um parque de diversão, embora não seja uma colônia de férias, não é isso? Embora não seja uma ilha isolada de todos, o inimigo é grande e ele vai continuar tentando, mas o Senhor que está contigo é maior do que o inimigo que está do lado. E nessa guerra espiritual, ele pode usar libertação e salvação em nome de Jesus. Sabe qual é um dos problemas que nós temos hoje, que eu quero falar com vocês? É que nessa nossa briga do inimigo, existem ultimamente duas correntes que não são muito interessantes. Gostaria que você parasse para pensar sobre elas. Existe aquela corrente dos que subestimam o inimigo. Pastor, quem é o inimigo? O inimigo é o diabo. O que o inimigo quer? Ele quer que nós percamos ou não tenhamos a nossa salvação. Ele não quer que nós passemos a vida eterna com o Senhor. Ele está interessado que nós passemos a vida eterna o quê? Com Ele lá, porque Ele sabe onde Ele vai. Ele sabe, desde quando ele traiu o Senhor Jesus, Ele sabe qual é o destino dele. E Ele quer nos levar para lá, mas nós temos que estar firmes no Senhor. E existem aqueles hoje em nosso dia que subestimam o inimigo, subestimam Satanás. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem pessoas que dizem que Satanás não está perigo nenhum, não. Aí não é perigoso, não. O diabo, na verdade, existem uns que dizem que o diabo não existe, que ele é uma lenda, que ele é uma fantasia. Essa coisa de diabo, existe o espírito bom e o espírito mau. Nós estávamos lá na Turquia, né, Érica? E na Turquia eles têm um olho azul, branco e azul, bem grandão, que todo mundo usa na gravata, usa na casa, usa no carro. Onde você vai ter esse olho apontado para você. E aquele olho é apontado para você, porque aquele olho é o seguinte: diz que onde você chega, as pessoas que olham para você com olhar de inveja, aquele olho já manda de volta a inveja para a pessoa que olhou. E a Turquia é assim, e muitos países muçulmanos são assim, é uma mescla só. É o que o diabo quer. É Deus, é olho que espanta maledicência, é olho que espanta inveja, eles têm de tudo, né? E tem tanta criança no Brasil que a mãe diz, né? Ó, olho grande aí, né? Tem defumador grande. Meu pai trabalhava numa casa de defumadores, né? Cadê minhas irmãs que estão aí? Não posso falar, Suzy sabe disso. E lá tinha, né? Defumador, olho grande, né? Espanto-olhado, tinha tudo isso. E assim eles acendiam aqueles defumadores para espantar, né, essas coisas do diabo, ou as coisas das pessoas que tinham olho grande. E eu quero dizer para você o seguinte: você subestimar que o diabo existe, o que você está fazendo, sabe o que é? É fazendo uma coisa tremenda, você está levando a sua vida para a condenação, porque o diabo existe. E a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa o quê? Alcançar e tragar. Ele diz isso. O diabo é muito perigoso, irmãos. Hernando Dias Lopes, né, um livro que o Elias está segurando ali, por isso que eu segurei o livro aqui, Elias, para ler essa quote dele. Ele diz o seguinte: o diabo é mais perigoso em sua astúcia do que na sua ferocidade. Escuta isso aqui. O diabo é mais perigoso na sua astúcia do que na sua felicidade. Ou seja, ele é mais astuto do que você pensa. Ele vem através de pensamentos indiretos. Ele faz você pensar que ele não existe. Ele faz você pensar que está tudo bem, que não existe problema nenhum. E o seguinte: parte do jogo do diabo é esconder a identidade dele. Escuta o que eu estou falando, senhor. Parte do jogo dele é esconder que ele é o diabo. Não tem mal não. Todo mundo faz. Todo mundo faz? Não, eu não faço. Então quando alguém falar com você, não faz mal não, que todo mundo faz. Não, o pastor não faz. Tem muita gente aqui que não faz. E o diabo tenta esconder a identidade dele. Ele continua dizendo: a negação da existência do diabo é a forma mais escandalosa de satanismo. Escuta isso aí. Você negar que o diabo existe é o que o diabo mais quer. Porque
Então, em primeiro lugar, existe essa questão de subestimá-lo. Mas existem aqueles, né, que também é o seguinte, uns subestimam, outros superestimam. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem gente que tudo é o diabo. Rapaz, pastor, eu vinha para a igreja, o pneu furou, foi o diabo que furou o pneu do meu carro. Pastor, eu estava lá em casa cozinhando, tocou o telefone, eu fui falar com a irmã, queimou o arroz, o diabo botou eu para ligar naquela hora para queimar o arroz. Pastor, eu estou com uma dor de cabeça do diabo, diabólica. Irmãos, não é tudo do diabo não. Não é não. Essa corrente de que tudo é o diabo na sua vida, isso é uma corrente errada. Isso é pecado, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos que é o diabo, o que nós fazemos com nós mesmos, Leandro? Bom, se é o diabo que fez, então não sou eu. Se não sou eu não fiz nada errado. Se eu não fiz nada errado, eu não preciso me arrepender. Se eu não preciso me arrepender, eu não preciso de Jesus. É coisa do diabo ou não é isso, irmãos? Vocês não entenderam a palavra do pastor? Entenderam? Então você tem que ser responsável por aquilo que você está. Outro dia eu ouvi um irmão dizer o seguinte: pastor, ora por mim, porque meu irmão está com um espírito demoníaco da prostituição, não, do adultério. Eu falei, não, ele não está com o espírito do adultério, ele está adulterando, é uma decisão que ele tomou. Não é não? Então a culpa não é do diabo, a culpa é dele. Eu não estou entendendo o que eu estou falando? Você não está entendendo o que eu estou falando? E nós passamos a dar atributos ao diabo que não pertencem ao diabo. É lógico, pode ser tentado para acontecer aquela situação, mas foi você que tomou a decisão final de fazer. Então nós temos que orar para que o Senhor Jesus possa mudar a vida daquela pessoa. Ah, se existe um espírito demoníaco nele, provavelmente sim, mas quem que deixou que ele entrasse? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Porque quando nós dizemos que tudo é culpa do diabo, a culpa não é nossa. Se não é nossa, eu não preciso me arrepender. Se eu não me arrependo, eu não tenho nada para me arrepender, eu preciso de Jesus Cristo. E nós, irmãos, todos nós fomos o que? Condenados à perdição. Mas o Senhor Jesus Cristo nos tirou desse lugar, desse lugar de perdição, e quer nos levar aos céus, ao lado dele, para vivermos com ele para sempre. Amém. E por que o pastor falou isso? O pastor falou isso pelo seguinte: porque o texto de hoje começa sobre murmurar, não é isso? O que é murmurar? Para o que nós murmuramos? Por que nós estamos fazendo isso? E a murmuração, irmãos, começa e acontece porque nós subestimamos quem é o diabo. E passamos a murmurar. Pastor, quer abrir um parênteses aqui nesse momento para falar um pouco sobre o Halloween, não é isso? Que essa semana acontece. E eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes eu fico um pouco excited, né? Um pouco hyper, e às vezes eu não fico um pouco hyper, não. Às vezes eu trato o assunto com calma.